Gente espetacular! Então vamos para o episódio 2. O chamado para a aventura, o chamado para o desafio. Então, quando você está naquele primeiro capítulo daquela vida do dia a dia, daquele cotidiano, pagando conta, trabalhando, levantando cedo todo dia no mesmo horário, aquela história toda do mundo comum, de repente alguma coisa acontece na sua vida e você nota que você precisa fazer uma mudança. Por que é importante a gente entender sobre essa história do chamado? Né? Então o tema ele não é aleatório, não. Por que é um chamado? Porque é exatamente isso que acontece na nossa vida. Ou é em algum momento você está assistindo uma aula e alguém fala alguma coisa, aquilo desperta em você. Ou você é mandado embora do emprego e aí você tem que se virar nos 30. Ou você se separou, vai ter que recomeçar a sua vida. Ou você está lendo um livro e daqui a pouco aquilo ali te chama a atenção. A forma como vem o chamado, ela é a menos importante. O importante é você perceber que você está sendo chamado para um novo desafio na sua vida, para uma nova aventura. Olha que espetáculo! Sabe aquela hora que você fala assim, tô a fim de meter o pé no balde e partir para uma outra coisa? Ou então, cara, tô cansado dessa vida e eu quero uma vida melhor. Eu quero dar uma condição melhor para meus filhos, eu quero ter uma condição melhor, eu quero parar do nem ficar me enchendo meus... Sabe essa história de quando você starta isso? Esse é o chamado. Você está recebendo o seu chamado. É muito legal isso, gente. O chamado ele é crucial em que tem algo que está despertando a necessidade de você mudar a tua vida. Então, depois de você viver muito tempo nesse mundo comum, algo acontece. E nem sempre, gente, é por um motivo grandioso ou por algo grandioso. Mas o importante é que você está sendo chamado. É como você ouvir assim, existe algo melhor para a sua vida. Venha, vá. Então, ou é um curso que você vai fazer, vai se qualificar, vai ter uma profissão na sua vida, ou você quer melhorar no trabalho onde você está, você quer melhorar a sua carreira profissional, ou você entrou numa crise total e você precisa resolver isso daí. O importante é que você está sendo chamado. Cristo Deus. Entende isso, tá? E os sinais do chamado, ele é silencioso. Ele é muito silencioso. Você tem que estar muito conectado. Tem gente que é chamado todo dia e não percebeu ainda. Vamos falar de alguns sinais, o conhecimento, aquela ideia que não sai da sua cabeça depois que você lê alguma coisa, depois que você ouviu alguém te falar uma coisa, alguém que startou algo em você. Ou então uma necessidade que você está sentindo profunda, de liberdade, de ter um propósito melhor. Sabe aquela hora que você está indo de casa, pegar o ônibus, você vai pensando, falei, cara, eu queria tanto para fazer tal coisa, ir para tal lugar, ser determinado tipo de pessoa. Isso é um chamado. Você está sendo chamado. E acredite você, muitas vezes o chamado gera um conflito em você. Você fica numa tensão, aquilo te incomoda. Porque ao mesmo tempo que você está indo para o teu trabalho, você não quer ir, você quer fazer uma outra coisa. E você começa a conflitar, você começa a ficar tenso com isso daí. Isso é normal, isso é normal. É normal da gente isso, nesse momento do seu chamado. Mas você não esquece que essa escalada tem 12 episódios e você não vai acreditar o que vai acontecer no terceiro sobre essa história do chamado. É incrível. E por que o chamado ele gera um conflito em você? Porque existe uma distância entre aquilo que você quer e o que precisa ser feito. Querendo ou não, na sua vida, mesmo ela não sendo uma vida maravilhosa, mas ela está confortável ali. Por quê? Porque você está no controle. Você vai, levanta cedo, vai lá, faz o seu trabalho, recebe o seu salário, paga as suas contas, o dinheiro acaba e você sofre de novo. E querendo ou não, aquilo ainda é uma zona de conforto. Porque zona de conforto não é só em momentos maravilhosos, não.
que você tem poder de controlar, isso te gera um certo conforto. Para nós é confortável isso aí. E tirar o pezinho dessa zona de conforto, aí já é outra história. Isso cria uma inquietação transformadora. Esse incômodo, ele é espetacular. O chamado é como se ele fosse ele origina um impulso na sua vida. Isso que é o espetacular, né? É uma questão de você sonhar com algo diferente, você desejar construir algo diferente, e esse desejo é o chamado. O importante é você entender que essa vontade, e é isso que eu quero que você aprenda nesse episódio, você está sendo chamado por uma nova forma de viver. Você está sendo chamado para um desafio novo na sua vida. Isso te deixa inquieto, mas não tem problema. O mundo está te chamando, a vida está te chamando, a sua vida. E acredite você, é um momento que ele não deveria ser desperdiçado. E é claro que nessa hora é humano. E se você é humano, você sente medo, você duvida, você se sente inseguro, como qualquer pessoa comum. O legal da hora do chamado é que você começa a analisar as possibilidades. Você começa a fazer conta, você começa a montar plano, você começa a montar o plano B, o plano C. Você começa a realmente buscar esse entendimento. E uma das coisas legais do herói, da pessoa que vence, daquela pessoa que vai à luta, enquanto muita gente ignora o chamado, o vencedor, ele presta muita atenção nisso. Ele ouve essa história de você nasceu para mais. Você pode mais. Ele sente isso. Ele não ignora essa conversa. O que ele ouve. Eu sempre falo isso porque às vezes a pessoa, quando vê uma publicação do nosso curso, então a pessoa, ela vem, mas a gente sente que ela está insegura. Porque ela mesma faz essa pergunta. Será que isso pode ser para mim? Será que isso vai mudar a minha história? Será que isso muda a minha vida? Isso eu vejo todos os dias há 28 anos acontecendo com as pessoas. E às vezes você pensa que é apenas uma propaganda, mas não é. É porque se chamou a tua atenção. Se você começou a pensar nas possibilidades, é a hora do seu chamado. E eu não estou dizendo só do curso, mas é de um relacionamento novo, de uma carreira nova, de um trabalho novo, de um relacionamento diferente, de uma outra forma de viver. E uma das coisas que você precisa estar sempre atento no chamado é que todo chamado, ele nunca vem com garantias. Ele não vem com garantia de nada, nem que vai dar certo e nem que vai dar errado. E é isso que você vai ver o que vai acontecer no episódio 3. O chamado, ele chega só com possibilidades, sem garantia. Você vai ver 1 milhão de possibilidades e nenhuma garantia. Dá medo, né? Dá muito medo. O chamado é uma nova história para a sua vida. O chamado é quando a vida bate na sua porta. E quando você atende, ela diz, e aí? Você está pronto? Você quer? Tá afim? É muito sensacional isso. Talvez isso está acontecendo na sua vida hoje. Essa semana, esse mês, é o início de uma nova jornada. Isso é a nossa vida, gente. Então agora que você entendeu em prestar atenção no chamado, vamos então para o episódio 3. E você não vai acreditar, mas o episódio 3 chama-se A Recusa. A recusa do chamado. É quando a gente não aceita esse chamado. E você vai entender os porquês.